em Éfeso e procure impedir os homens que estão ensinando doutrinas falsas. Ponha fim aos mitos e fábulas deles e a ideia que eles têm de valorizar genealogias, gerando questões e discussões em vez de ajudarem o povo a aceitar o plano de Deus, que é pela fé. O meu alvo é que todos os cristãos daí sejam cheios do amor que provém de um coração puro, glória a Jesus, e que suas mentes sejam limpas e a sua fé seja sincera, glória a Deus. Mas esses mestres perderam essa ideia salutar e gastam seu tempo discutindo e falando tolices. Querem tornar-se famosos como mestres das leis, quando não têm a menor ideia do que tais leis realmente nos mostram. Sabemos que as leis são boas quando utilizadas de acordo com a intenção divina, mas não foram feitas para nós, a quem Deus salvou. São como os pecadores que odeiam a Deus, que têm coração rebelde, que praguejam e blasfemam, que matam seus pais e suas mães e que cometem homicídio. Para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os raptores, os mentirosos e todos os outros que fazem coisas que se opõem ao verdadeiro ensinamento. Esse verdadeiro ensinamento é o evangelho glorioso do nosso bendito Deus, de quem eu sou mensageiro. Glória a Jesus. Eu vou me ater nessa noite no versículo 5, que ele fala: o meu alvo é que todos os cristãos daí sejam cheios de amor, que provém de um coração puro, que suas mentes sejam limpas e sua fé seja sincera. Numa outra versão, uma versão mais clássica, fala de consciência limpa. Uma das maiores dádivas, e vou falar assim, um dos melhores momentos que a pessoa vive é quando ele está com a consciência limpa. A consciência limpa é uma consciência livre de qualquer perturbação, de qualquer infortúnio, qualquer coisa que venha causar tormento. E é interessante porque os inimigos do evangelho, e no caso aqui, os inimigos da pregação que Paulo fazia, eles perturbavam a igreja, dando ênfase em fábulas, né? Eles atribulavam o povo, atormentavam o povo com ensinamentos que não se aplicavam para o povo que estava debaixo da graça de Deus. E obviamente esses irmãos ficavam cheios de dúvidas, e eles então ficavam pensativos e com a mente contaminada, tá? Eu vou tentar ser um tanto objetivo para nós levantar um clamor aqui nessa noite. Creio que Deus vai usar a tua vida para interceder e milagres vão acontecer em nome de Jesus, tá? Mas observe o alvo de Paulo, o objetivo de Paulo ao escrever que esses irmãos transbordassem de amor ou fossem cheios de amor. Mas ele fala um amor proveniente de um coração, primeiramente um coração, ele fala de um coração puro. Ele coloca aqui três elementos: coração puro, mentes limpas e fé sincera ou fé não fingida. Essas três coisas, elas caminham junto. Eu acredito que sim, numa etapa progressiva, mas elas caminham juntas. Uma vez que a pessoa ela tem um coração puro, ela também tem uma consciência limpa e a fé dela é verdadeira. Eu acho que Paulo está sendo apenas enfático aqui. E toda vez que a Bíblia ela enfatiza, ela geralmente, ou ela cita, igual Paulo aqui, que ele enfatiza colocando três elementos, mas apenas sendo enfático. E às vezes a Bíblia ela repete 3 vezes a mesma coisa. Inclusive quando você
ouve 3 vezes a mesma coisa, é bom que você redobre a atenção. Geralmente Deus está direcionando você, Ele está falando algo para você, e você tem que realmente agora inclinar-se para Ele e para entender o que Ele está falando. A pergunta que devemos fazer sempre é: como manter a consciência limpa? Quais são essas, vamos falar assim, evidências ou fruto, o que se manifesta, ou o que caracteriza uma consciência limpa? A primeira característica, eu quero falar para você, trata-se de uma mente que não tem culpa. E uma mente que não tem culpa é uma mente que acredita no perdão de Deus e que recebe o perdão de Deus. Uma mente que ela é sem culpa é a mente de uma pessoa que ela também se perdoa. Ela não apenas crê que é perdoada por Deus, mas ela também se perdoa. Infelizmente, muitas pessoas, eles vivem se autocondenando. São pessoas que se martirizam e elas se reprovam, se desqualificam. É interessante como tem pessoas que elas se condenam, elas se julgam demais. É importante que você, vamos falar assim, exige de você, que você até cobre de você, mas de uma forma saudável. Eu estou falando de um aspecto aqui que prejudica a pessoa, a ponto da pessoa não acreditar nem mesmo nela, porque de tanto que ela se condena, ela se reprova. E muitas vezes a pessoa que tem essa mania de se condenar é porque ela cresceu ouvindo sempre palavras também pejorativas, né? Palavras que faz ela ficar enfraquecida. Infelizmente, muitos mesmo, não são poucos, homens, eles são homens inseguros, e também mulheres. Mas o homem, nesse aspecto, ele parece que é mais inseguro do que as mulheres. Acreditem, os homens, eles são mais carentes de elogio do que as mulheres. E as cobranças que são feitas para o homem, geralmente elas são maiores do que para mulheres, porque se espera do homem realmente algumas coisas, né? E muita coisa. E então há muitas cobranças. E a pessoa muitas vezes cresceu num contexto, às vezes em família, que só sabia cobrar, não sabia elogiar, reconhecer, presentear, admirar. E a pessoa às vezes fica com aquela casca grossa, mas é carente. Observe o quanto de feminicídio ocorre em nossos dias. O quanto de homens que maltratam mulheres, que abusam, que são agressivos, é apenas um reflexo de uma necessidade, de um vazio, de uma carência na sua alma. São mentes condenadas, são mentes cheias de culpa, são mentes que estão carregadas de insegurança. E às vezes, esse tipo de pessoa, para os de fora, ele é passivo, ele não reage, não é tanto agressivo, mas com os de casa, com os próximos, ele se torna agressivo. É como se ele descontasse toda a afronta que ele sofresse lá fora nos que são de casa. E aí é o marido que violenta a esposa, ou verbalmente ou fisicamente. É o pai que oprime o filho, que manipula, que bate muitas vezes de uma forma a ponto de matar, e alguns até chegam a esse mal. Mas tudo é reflexo de uma mente cheia de autocondenação, uma mente que já se julgou. Jesus, ele fala o seguinte: a luz que há em ti é essa luz que define a tua vida. Ele fala assim: se a luz que há em ti for luz, ele fala, tudo vai ser luminoso. Pessoas que são iluminadas, pessoas que têm um coração puro, uma consciência limpa, elas enxergam a partir desse prisma, e elas conseguem de fato enxergar
impressionante, oportunidade no problema, elas conseguem enxergar potencial naqueles que parece que não tem potencial, por causa que elas enxergam positivamente. Mas Jesus, ele falou a mesma coisa: mas se a luz que em ti for trevas, tudo vai ser tenebroso. É a pessoa que faz de um copo d'água uma tempestade. Ela exagera demais, tudo para ela é ruim. São pessoas extremamente negativas, pessimistas, têm uma síndrome derrotista, uma linguagem de fracasso e de condenação. Incrível, ou não é? É triste, na verdade. É triste. São mentes condenadas. E como elas são condenadas, elas sempre vão condenar. Porque o que está dentro é o que vai sair. Diga assim: o que está dentro é o que sai. É o que está dentro que vai sair. Então comece a observar na tua vida, e especialmente para a tua mente, como é que processa as informações, como é que você processa o que você vê, como é que você observa. Você é uma pessoa que observa a partir de um ponto de vista positivo ou negativo? Você é uma pessoa que começa o seu dia agradecido, grato, ou começa já o dia reclamando, maldizendo? Isso reflete a tua consciência, se ela está limpa ou se ela está acumulada de coisas ruins, de coisas más. E talvez alguns aqui carregam uma bagagem na sua consciência desde do ventre, desde a infância, porque tudo que nós crescemos vendo, convivendo e de certa forma fazendo, isso foi formatando ou foi construindo quem nós somos, tanto no interior e como nos comportamos. Vou repetir: o que está dentro é o que sai. Nós sempre vamos revelar o que está dentro de nós. Nada há oculto que não venha a ser revelado. Nada há encoberto que não venha a ser descoberto. Nada. Tudo vai ser revelado. Quem está entendendo? Então, a primeira coisa, livre-se da culpa. Se você tem consciência gerada pelo Espírito Santo de pecado, com certeza também te dá consciência da justiça de Deus. A obra do Espírito Santo, ela é tríplice. O Espírito de Deus, ele convence do pecado, aí fala da justiça e do juízo. Rapaz, eu não sei, eu estou estranho hoje, estou sendo calor aqui. E tá, às vezes você traz ligadas. Mas vamos lá. Quando você é convencido pelo Espírito Santo do pecado, ele também te convence da justiça. Então o Espírito de Deus, ele não te deixa condenado, ele não te deixa vivendo com culpa. Não, porque ele te convence do pecado, mas logo ele mostra: Jesus morreu pelos teus pecados. Jesus, ele pagou o preço da tua redenção. Então ele te convence para que haja o quê? Um posicionamento de arrependimento. E arrependimento passa por etapas. Você primeiro reconhece os erros e você confessa os erros. Confessa para Deus, confessa para quem você ofendeu, para que você fique livre, uma consciência limpa. Pessoas que têm uma consciência acumulada de maldade ou de impurezas são pessoas impotentes, que se sentem impotentes, que se sentem inseguras. Elas não carregam dentro de si a intrepidez ou a ousadia, porque elas são fragilizadas exatamente pelas acusações que sofrem. Então acredite no poder do Espírito Santo na tua vida. Ele te ajuda nas tuas fraquezas. E se você pecar, como disse o apóstolo João, nós temos um advogado. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Deus quer que você tenha consciência limpa, que você não viva condenado. A verdade está lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito, ela é mais poderosa do que
que a lei da carne. E Jesus veio exatamente para nos dar liberdade. Diga assim: eu recebo o perdão de Deus na minha vida. Diga assim: eu me perdoo. Talvez você vai ter que fazer essa oração por alguns dias, repetidamente: eu me perdoo. Tem gente que ele não consegue se perdoar. Se perdoar, às vezes até por ter dado acesso a quem o fez mal. Não consegue se perdoar, às vezes, por ter começado um relacionamento em desobediência e sofreu consequência. A pessoa, mesmo depois que se livra, mas fica se sentindo culpada, uma sensação de tola ou de tolo por ter tomado uma decisão que lhe fez mal, ou que fez mal para alguém da sua casa. Tem coisas que a gente não fica assim imaginando, mas a nível didático é bom a gente imaginar. Existem acessos que nós às vezes damos a pessoas que não era para darmos. Mas o ponto aqui, você precisa se perdoar. Seja qual for o erro que você cometeu, ou equívoco, ou escolha errada, você precisa se perdoar, para ficar livre, ou para ter a sua consciência limpa, para ter o seu coração puro, e para que a tua fé seja uma fé verdadeira. Quem está entendendo? Liberte-se. O perdão de Deus, ele é libertador, irmãos. Eu entendo o perdão de Deus, eu entendo de algumas formas, mas eu quero ser enfático aqui. Anota isso: quando você recebe o perdão de Deus, você não volta a pecar aquele pecado. Quando você experimenta o perdão de Deus de algum pecado, você fica livre desse pecado. Esse pecado você não comete mais. Por quê, pastor? Porque o perdão liberta. Diga assim: o perdão liberta. Quando você experimenta o perdão de Deus, você fica livre do pecado. Você fica livre da fortaleza. Esse pecado não te perturba mais. Porque o pecado, ele é perturbador. Ele atormenta. Ele não só assedia, ele não fica só apelando, não, ele perturba a pessoa. E a culpa é terrível. Na verdade, existem 3 consequências imediatas ao pecado. Primeiro é a culpa. Concomitantemente. Pecou, vem a culpa. Outra consequência, vergonha. A pessoa sente vergonha. E outra consequência, medo. São consequências praticamente que imediatas ao ato do pecado. Vem a culpa, vem a vergonha e vem o medo. O orgulho faz a pessoa se manter escrava do pecado. O orgulho. A pessoa fica sofrendo calada, sozinha. Ela está cheia de culpa, cheia de vergonha. E a vergonha exatamente é a preocupação com a imagem. A imagem que ela não tem, na verdade. Porque o pecado já fez ela perder a imagem. Já está imoral, já está corrompido. Enfim, está ali, a imagem está manchada, o caráter está impuro. Mas aí tem vergonha. Vergonha de andar na luz, de que fiquem sabendo o que vão pensar, vão me julgar, vão me condenar. Aí a pessoa então, ao invés de sem saber, ela vive condenada, porque ela se torna escrava de uma vergonha. Não faça isso. Não faça isso. E aí vem o medo. Medo, o tempo todo medo. O medo de condenação. Mas na verdade ela tem medo daquilo que ela já está vivendo. Ela já está se condenando. E o diabo, ele é acusador, irmãos. Ele fica o tempo todo perturbando a pessoa. E olha, gente, existem pessoas literalmente perturbadas, com transtornos, que é consequência de uma sobrecarga
emocional, sobrecarga de pecado. Provérbios 4:23 fala: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Coração é mente. A mente está falando da razão, está falando do pensamento, das vontades. A mente envolve isso, envolve também sentimento, envolve aqui as tuas escolhas. Então, para nós termos uma consciência limpa, eu estou só no primeiro ponto, você tem que certificar-se do perdão de Deus, e você precisa se perdoar. Libere perdão para você mesmo, não carregue o que é para você jogar fora. Existem algumas coisas que você vai ter que jogar fora hoje aqui nesse lugar. Senão, você vai ter que sair daqui hoje aliviado na tua alma, e o príncipe da paz está aqui nessa noite, para encher o teu coração de paz. Mas só vai conseguir ser cheio de paz aqueles que conseguem se esvaziar das culpas, das condenações. Alguns de nós temos a consciência corrompida, manchada. E é interessante porque a consciência é aquilo que nós conseguimos lembrar. Mas falando sobre mente, nós temos também o que pela psicologia é chamado de subconsciente, que é as coisas que nós não lembramos. Estudos falam que nós lembramos apenas de 5% das coisas. E parece que quanto mais tempo passa, menos você lembra, né? Já estou esquecendo demais, misericórdia. As pessoas falam assim: como é que o senhor consegue falar tanto versículo que você prega? Cara, é o Espírito Santo. Se for no normal, não lembro de nada, né? Só o básico, para não ficar pecando, só para encher a mente. Mas o Espírito de Deus me ajuda de fato a lembrar. Eu fico impressionado com Ele. Ele é bom demais. Ele nos faz lembrar todas as coisas. Observe, meu irmão, a consciência, você está lembrando, o Espírito Santo te faz lembrar. Agora, a cura da alma, acontece algo muito poderoso. O Espírito de Deus nos faz lembrar. Mas Ele nos faz lembrar, não é para causar dor, ou para ficarmos presos, é para que haja um despojamento. Um dos versículos que eu mais lembro e medito é Tiago capítulo 1, versículo 21, se eu não estou equivocado, onde ele fala: recebam em vós com mansidão a palavra enxertada em vós, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele fala de um despojar de acúmulo de maldade e de toda a impureza, recebendo com mansidão a palavra enxertada. Ela vai salvar a vossa consciência, vai salvar a vossa alma. O termo salvar ali é zoso, que fala de restauração, fala de cura, de libertação. E é a palavra de Deus. Meu irmão, toda pregação é uma revelação de Deus para a tua vida, para que a tua alma seja mais sarada. Então o Espírito de Deus, ele traz para a mente, ou ele traz para a consciência o que está no subconsciente, mas com um objetivo: curar. Um dia um irmão perguntou assim para mim: pastor, perguntou não, ele foi abrir o coração, ele: pastor, eu estou em crise. Eu falei: o que aconteceu? Eu jejuo e ao invés de eu ficar santo, eu fico pecador. Quanto mais o jejum, mais eu penso coisas ruins. Quanto mais o jejum, mais eu penso em imoralidade. Aí eu falei: eu vou te contar um princípio aqui poderoso do jejum. O jejum, ele é muito importante. Jesus fala que a casta que só sai com oração e jejum. Olha, quando você fica com fome, ou você fica mufino, ou você fica mal-humorado. Quem fica mal-humorado aqui? Levanta a mão. Mucada. O cara vai jejuar, ele vai ficar mal-humorado. Se não tiver conhecimento, ele fala assim: não está falando do meu jejum, eu estou com raiva.
por que acontece isso? Cara, eu estou jejuando, eu estou buscando Deus, e aí fico mal-humorado. Porque vem à tona, irmão, a carne, ela vem para fora. Ela vem, só que isso aí faz parte do processo de mortificação da carne. Quem está me entendendo? E aí a pessoa, às vezes, se não tiver entendimento, a pessoa fala assim: rapaz, não está valendo não, misericórdia, eu estou mais pecador agora do que antes. Porque vai vir à tona. Uma guerra espiritual é travada. Você se posicionou de uma forma positiva agora para guerrear. Algumas castas só sai coração em jejum, mas no processo de libertação, que aí envolve o jejum, para você ficar mais forte. E aí você está no processo. O jejum ele te ensina a ser vigilante. Aliás, o jejum é talvez a disciplina mais poderosa no que diz respeito à disciplina, porque você aprende a dizer não para a boca, né? E você aprende a dizer não para a carne. Você diz não para o açaí, para o café, para o feijão, enfim, para a picanha, e para aquilo que você está jejuando. Então você está sendo disciplinado. Você está dizendo não para a carne. É o que Paulo fala: eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ele à escravidão, para não ser desqualificado ou reprovado naquilo que eu prego. Sim, o jejum é poderoso, e você precisa entender isso aqui. Vai vir à tona, você tem que descansar em Deus, perseverar, continua no jejum, até que a carne seja mortificada. Eu não sei quantos aqui precisam abrir um jejum hoje, um jejum pela santidade, um jejum pela consciência limpa, um jejum pela pureza. Você precisa ser radical nisso aqui, irmãos, e não ceder às tentações de Satanás. A sua consciência, para ser limpa, você precisa se despojar de acúmulo de maldade, de impurezas. Eu estou falando que quando você está nesse processo de libertação, de purificação, vai vir à tona, vai se manifestar. E o caminho para ser curado é a renúncia. Então o perdão, ou seja, passa pelo arrependimento, que é reconhecimento, confissão, renúncia, é dizer não. E esse dizer não, irmão, é falar mesmo, mas também tem a ver com comportamento, ou muito mais com comportamento. Aliás, lembrei aqui do pastor Cote. Cote fala que libertação é 10% unção, que envolve imposição de mão, decretos, atos proféticos, né, que quebra a maldição. 90% é mudança de comportamento. É mudar comportamento, é mudar a forma de falar, a forma de pensar, ambiente que frequenta, mudar até de gente que anda, porque tem gente que é um desperdício. Não vale a pena andar com elas, até que você seja liberto. Depois que tu for liberto, tu não é mais contaminado. Você vai ser um agente de libertação. E muito cuidado, os semelhantes se atraem. Murmuradores sentam com murmuradores. Murmuradores geralmente estão sentados em roda de escarnecedores. Que mesa você está sentando? Qual é o tipo de conversa das pessoas que você tem conversado? Como é que você vai experimentar mudança se você está alimentando o velho homem e não está alimentando o novo homem? Que a Bíblia fala que o novo homem, ele é cheio de quê? De justiça, de retidão, ele é cheio de paz. Não tem murmuração no novo homem. Isso é coisa da velha natureza. Estou dizendo para você que a renúncia parte desse princípio de mudança de comportamento, de uma seleção de amizade. As más conversações corrompem os bons costumes. Você já viu Paulo falando sobre isso? Más conversações. Paulo fala em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos
do Espírito Santo. No versículo 19 ele traz ali várias práticas de como ser cheio do Espírito Santo. Ele fala entoando cânticos espirituais, sempre dando graças a Deus. Olha o que ele fala, salmodiando ao Senhor. Você vai ver que existe uma mudança de linguagem. É cânticos espirituais, salmodiar, gratidão ou ações de graças. Olha a mudança. E é isso que faz a diferença. A consciência, para ser purificada, você precisa despojar-se ou renunciar, deixar todo o acúmulo de maldade. Existem fortalezas, queridos, e elas são muito assim, bem construídas na vida da pessoa. Como é que Satanás constrói uma fortaleza em alguém? Deixa eu explicar para você o que é fortaleza, tá? Paulo, quando fala sobre fortaleza, ele fala o seguinte: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha o que ele fala. E aí ele vem e fala: as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, que significa casas de pensamento. E ele fala cancelando, dependendo da versão, fala anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, a fim de que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Eu estou falando sobre consciência limpa. Todo pensamento precisa ser levado cativo à obediência de Cristo. E para que isso aconteça, precisa haver perdão pleno. E dentro do perdão pleno, eu estou no ponto, você precisa haver despojar, renúncia. Mas existem fortalezas. E essas fortalezas, é interessante. Primeiro você tem que identificar fortalezas. Eu li um livro chamado Destruindo Fortaleza. Eu li em espanhol na época. E esse livro foi tão importante para mim, na minha vida, porque eu aprendi como discernir ou identificar fortalezas na minha vida, na vida dos meus pais, dos meus irmãos, na vida de ovelhas. É um mapeamento espiritual. E muitas pessoas, eles são aprisionados em fortalezas. São comportamentos que a pessoa reproduz, que ela repete, e quando vai ver, esse comportamento está também no pai, e vai olhando, e vai se reproduzindo. A base da construção de fortaleza se chama repetição. É a pessoa que repetidamente viu ou ouviu, e aí foi sendo construído uma fortaleza, uma muralha. Tem um livro chamado Paredes do Meu Coração, e esse livro, o autor, ele fala sobre duas versões da rejeição. Na verdade não é versões, né? É duas manifestações. A rejeição é a dor mais violenta que a pessoa sofre, e ela vai gerar na pessoa ou passividade ou agressividade. Existem pessoas que são agressivos, violentos, são abusadores, mas em outros vai gerar passividade. São pessoas manipuladas, intimidadas, e precisa de libertação. Geralmente pessoas que são muito valentonas são pessoas que foram muito rejeitadas. Essas pessoas geralmente ficam só, elas não conseguem viver casadas. Quando vive, é uma relação Jezabel e Acabe. É uma relação de um frouxo com uma manipuladora. Triste, né? É um inferno total.
E tem muita gente vivendo assim, vivendo nesse formato, Jezabel e Acabe. Geralmente as pessoas, quando falam de Jezabel, pensam logo em sensualidade, mas a característica principal de Jezabel chama-se manipulação, intimidação. Jezabel é uma fortaleza que tenta silenciar a voz profética. E esse demônio tem tentado intimidar, inclusive, os brasileiros, a igreja brasileira. Um monte de cristão frouxo que não se posiciona, que não fala a verdade. É um espírito de Jezabel, tentando manipular a igreja. Eu já falei aqui não, meu irmão. Vou pregar a verdade, porque só ela liberta. Vou continuar pregando o evangelho, porque só ele é o poder de Deus para salvar aquele que crer. Não vou nessa onda não, irmão. E eu creio que Jesus está santificando a sua noiva. Ele está aperfeiçoando a sua igreja. Consciência limpa é ser liberto de fortalezas. Para você vencer fortalezas, você tem que identificar o que você ouviu repetidamente, o que você vivenciou até hoje. Você vai começar a identificar fortalezas, e você precisa se posicionar, orando: Deus, quebra da minha vida as fortalezas, leva cativo todo pensamento à obediência de Jesus. A orar: Deus, eu quero ter uma consciência limpa, eu quero ter um coração puro, eu quero ter uma fé pura, sincera, verdadeira. Quantos querem isso? Esse é o alvo é que vocês tenham um coração cheio de amor, mas é um coração cheio de amor que provém de um coração puro, de uma consciência limpa, de uma fé não fingida, uma fé sincera. Fortalezas precisam ser destruídas, e elas não são destruídas, irmãos, com aquela oração: sai, capeta, ou está quebrado. Não sai. Como, pastor? Não sai. Fortalezas são destruídas pelo processo de renovação da mente. Fortalezas não são destruídas num ato milagroso, e nós cremos num Deus todo-poderoso, um Deus que faz milagres, que muda a sorte da noite para o dia. Só que algumas coisas Deus estabeleceu, e Ele estabeleceu a renovação da mente para que fortalezas sejam quebradas. Uma vez o Adoniel, ele compartilhou algo comigo muito interessante. O Adoniel tem um testemunho muito impactante, porque eles eram adeptos, praticantes da Umbanda ou Macumba, algo assim. Eles tinham, os guias como os seus guias mesmo, os espíritos como seus guias. Eles não viam como a Bíblia fala, porque a Bíblia fala que esses espíritos, que alguns chamam de guias, esses espíritos são demônios, demônios que oprimem, demônios que escravizam. E eles estão vivendo engano, conheceram o Evangelho de Jesus e manifestavam demônio e foram sendo libertos. Mas o pai dele manifestava, mas na igreja não manifestava. E ele ficava encabulado: como assim? Esse cara é endemoniado, para que ele manifesta em casa? Por que no culto não manifesta, que é para ser liberto? E aí, por misericórdia, o pai dele, que já partiu, está com o Senhor, continuou indo para os cultos, ouvindo a pregação, adorando a Deus, e foi liberto. E o Adoniel aprendeu que ele foi liberto por causa que ele foi entendendo a pregação, a palavra de Deus, e a palavra foi renovando a mente dele, e ele venceu. Eu conheci o pai dele, gente boa demais. Fortalezas são destruídas pela renovação da mente. É uma mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Então, se você identificar fortaleza, eu vou citar aqui rapidamente algumas fortalezas. O orgulho é uma delas. O orgulho é uma fortaleza, talvez a mais violenta. A rejeição é uma fortaleza. Imoralidade.
E quando eu falo imoralidade, porque ela envolve sensualidade, prostituição, adultério, pornografia, mas a casa, a fortaleza se chama imoralidade. Então, dentro dela tem todos esses menores aí, pecados. E precisa ser destruída. O problema é quando a pessoa, ele não discerne e alguns até se entregam para as fortalezas. E não consegue, de fato, uma vida vitoriosa. Deus quer que você experimente o que Ele já conquistou na cruz para você, irmãos. Jesus, Ele libertou a todos nós ali na cruz do Calvário. Eu preciso hoje tomar posse. Quando você se posiciona para viver essa verdade que Paulo colocou como alvo, você vai vencer as fortalezas. A grosseria, ela está dentro do orgulho. A arrogância está dentro da fortaleza do orgulho. A altivez está dentro da fortaleza do orgulho. Então, o orgulho é uma fortaleza, mas dentro dela tem altivez, arrogância, enfim, vai embora. O que é altivez? É a pessoa que ela tem um complexo da superioridade. É a pessoa que ela sempre se compara se achando melhor. É o altivo, e Deus tem um problema com gente altiva. Ele abate o altivo. Na verdade, ele entrega a pessoa para ser humilhada. Quem não é ele que lhe humilha? Mas é uma fortaleza. Existem pessoas que inclusive estão passando necessidade e não aceitam ser ajudadas. Elas não pedem ajuda. Eu lembro uma vez que o pessoal estava construindo isso aqui, nem sei que etapa estava, mas eu fui desafiado a ajudar as pessoas a construir. Eu falei, não podia construir uma casa, então eu falei, eu vou ajudar mesmo a construir o banheiro, né? Aprendi que o banheiro é uma das coisas mais importantes de uma casa, né? Se tiver um banheiro, pode mudar para lá já. Se não tiver, não muda, né? Mais ou menos assim. E aí, rapaz, nós fomos falar em ajudar um cidadão, ele ficou uma fera. Eu posso trabalhar, precisa de ajuda. Fui misericórdia. Recentemente, uma pessoa ficou com raiva porque a igreja estava dando cesta básica para ela. Aí tínhamos que falar, não, para de dar cesta básica. Está sendo um problema, vamos dar para quem está recebendo de bom grado. Mas é o orgulho. Pessoa quase passando fome, Deus mandando a provisão, mas o orgulho faz a pessoa não receber ajuda. Alguns não pedem ajuda, estão morrendo sozinhos e às vezes julgando. Ninguém liga para mim, ninguém me procura, mas não pede ajuda. Como diz o meu pastor, o mundo quer falar, mas não sabe o que ele quer, né? Não pode? Então você pode falar, então fale, irmão, dá um grito, eu preciso de ajuda. Te liberta da fortaleza do orgulho. É uma fortaleza. E aí não tem como ficar com a consciência limpa. O diabo fica perturbando, atormentando. E não tem como, vamos falar assim, transbordar amor, porque está contaminado. Esse é o objetivo. Glória a Jesus. Diga assim, eu já fui perdoado. Diga assim, Jesus, eu recebo na minha vida o teu perdão. Todos os dias peça perdão a Jesus. Peça perdão a Jesus. Ele fala para nós na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas como perdoamos os nossos ofensores. Então você pede perdão e libera perdão. Você perdoa e também é perdoado. E quem não perdoa, não é perdoado. Então dentro desse ponto aqui, perdão, você tem que perdoar, receber o perdão de Deus, você tem que perdoar a si mesmo, você tem que perdoar as pessoas. Tem gente que carrega o outro. Tem um filme chamado Dormindo com o Inimigo. Quem assistiu esse filme já assistiu? Dormindo com o Inimigo. Tem gente que dorme com o inimigo a vida toda. Tem gente que pensa mais no inimigo do que no amigo. Eu lembro do Mike Murdock, que ele fala que um dia, na época não tinha internet, então ele recebeu uma carta de gente afrontando, criticando, e ele fala que ficou 2 horas de tempo tentando fazer uma carta para dar uma resposta inteligente para a pessoa, né? Aí de repente ele se tocou, eu nunca escrevi uma carta para minha mãe,
E eu estou aqui tentando fazer uma carta para um inimigo meu. Tem gente que está dormindo com o inimigo a vida toda e não está dando atenção para um amigo, para quem ama. Mas fica nutrindo fica o tempo todo lembrando. Esquece até de si mesmo, não podia nem um cabelo porque esquece de si. Você vê uma pessoa maltrapilha, você pode contar, a pessoa esqueceu dela. Olha para essa pessoa, vê se ele está bem arrumado. Se tiver maltrapilha, esqueceu dele. Esse termo aí é muito antiquado, né? Se tiver desarrumado, tiver desengoçado, se não tiver assim, um cabelo bacana, esqueceu dele. Tem gente que não valoriza a própria vida, irmãos. E por que não valoriza? Porque foi perdendo de fato o valor para ele mesmo. Não se valoriza, não se ama. Por causa da ofensa. Olha o que Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, entendimento, com todo o teu espírito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante porque Jesus ele coloca um parâmetro: ama o teu próximo como a ti mesmo. É incrível isso aqui porque está um parâmetro. Eu preciso amar o meu próximo como eu me amo. Mas se eu não me amar, eu não vou amar o meu próximo. Quando você perdoa, você está amando a você mesmo. Meu irmão, mágoa, a origem da palavra mágoa significa má água. Qual a raiz dessa palavra mágoa? Má água. Vem da água parada. Água parada. Coloca uma água naquele pneu lá para tu ver. Vai gerar limo. Depois vem o carapanã da dengue. Não é assim? Vai ficando tudo sujo. É assim que está o coração de algumas pessoas, cheio de mágoa, cheio de justiça própria. Geralmente pessoas magoadas são também cheias de vitimização. Elas culpam o sistema, todo mundo é culpado. É o que Paulo fala em Efésios, né? Sobre esse degrau, né? Longe de vós toda ira, toda fúria, toda raiva, todo ódio. Ele está falando de uma ordem crescente. Não brote em vós raiz de amargura, para que não descaiais da graça de Deus. Às vezes começa com coisa pequena. Pessoas que não perdoam, elas são perfeccionistas. Elas não sabem ser contrariadas. Elas lidam muito mal quando são contrariadas. Não é que são ofendidas, são contrariadas. Não saiu como eu pensava, a pessoa não fez o que eu esperava. Aí fica contrariada, faz até biquinho. Fortalezas de ofensas. E aí não tem como ter paz, não tem como ter consciência limpa. É uma mente atormentada porque ela está o tempo todo com a porta aberta para demônios. Ela não fecha as portas. Irmão, hoje você vai bater a porta na cara do diabo. Não nutra mágoas no teu coração. A mágoa, você liberta-se dela liberando perdão. E você libera perdão verbalizando. Quando orardes, se tiver alguma coisa contra alguém, esse alguma coisa é alguma coisa, irmão. Eu não gostei porque a Vitória estava de saia preta. Ninguém estava vendo, agora todo mundo vai ver. Não, hoje ela está pentecostal hoje, rapaz. Sapato bico fino. Ela fala que o pentecostal é quando está de sapato bico fino. Eu estou church hoje, olha. Church é a igreja de preto, viu, irmão? Eu estou bem estiloso hoje. Então vamos lá, queridos. Diga assim, em nome de Jesus: eu rejeito do meu coração toda raiz de amargura. Irmão, gente que não sabe ser contrariado, você pode observar, elas infartam. Que é isso, pastor? Não estou generalizando, mas dá um Google aí. Dá um Google. Vai lá. O que causa hipertensão, infarto, derrame? Dá um Google. Vai falar sobre comida
e vai falar: 95% são questões emocionais. O Google te fala uma coisa, né? Google, irmão, é um navegador que você pesquisa as coisas. Preste atenção, como é que você está, vamos lá, reagindo? Você está liberando perdão para quem te contraria? Ou se torna uma maledicência, uma murmuração constante, crônica em você? Não tem como ter consciência limpa, irmão, onde tem alguma raiz de amargura. E eu vejo coisa pequena, viu? Olhe para mim. Espere sim coisas boas das pessoas, mas não seja perfeccionista. As pessoas vão falhar, elas vão errar, elas vão atrasar, elas vão não conseguir honrar compromisso. E você, toda vez que tiver assim, você tem a graça de perdoar a pessoa. Não é relevar, não é fazer vista grossa, mas literalmente é perdoar, exercer misericórdia, exercer compaixão. A glória de Deus, ela se manifesta em corações que também são generosos, em corações que são cheios de compaixão. Algumas recompensas nós vamos experimentar, irmãos, exatamente por causa que nós estamos agindo como verdadeiros discípulos de Jesus. E aí Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Que o Espírito de Deus nessa noite te ajude a desfazer do teu coração qualquer ressentimento ou raiz de amargura. Eu já vi equipes sendo destruídas, equipes de ministério lindo, mas que começou assim. Começou com gente que não sabe ser contrariado. É um perfeccionismo terrível. E o perfeccionismo também está dentro do orgulho. Ninguém é perfeito, ninguém consegue a perfeição. Nós perseguimos a excelência, irmão, para fazer o que é bom. Quando a gente busca a excelência, a gente consegue pelo menos fazer bom. Então persiga a excelência, mas sem perfeccionismo. Existem pessoas que são tão perfeccionistas que eles não conseguem treinar ninguém, porque eles exigem já um padrão de excelência para quem está começando. Às vezes o padrão é tão alto que a pessoa fica até com medo, ele se sente intimidado. Eu aprendi uma vez com um amigo meu, ele falou assim: olha, tu tens que aprender a andar com o povão e com as pessoas que são elitizadas. Você precisa ser popular, não apenas conhecido. E ele me ensinou na prática. É um pastor, era jovem, ele ia no banco, falava com todo mundo no banco, gerente, era exclusivo, mas ele ia na feira lá onde vendia o peixe, a farinha, era todo mundo abraçando, era um Zé Alves da vida. Ele falou assim: você precisa ser popular e não conhecido. Você precisa ser benquisto aonde você chegar. Tem gente que ele é abobalhado, né? Ele é boçal. Tem gente que não sabe ter nada, irmão. Ele já vira besta já. Sim ou não, pessoal? Ele não sabe mais comer charque com farinha. Não sabe mais comer açaí com farinha mais, não. Agora é com leite. É o pavulagem, né? Virou pavulagem. É sério, irmãos. Diga assim, em nome de Jesus: eu rejeito todo perfeccionismo. Amém, irmãos? Diga assim: o Espírito Santo, Ele habita em mim. Diga: eu frutifico o caráter de Jesus. Glória a Deus. Uma das coisas que eu acho legal no contexto transcultural de missões é porque a gente aprende sobre cultura. Ou seja, come o que está na mesa e glória a Jesus. Irmão, eu comi muita cabeça de galinha no meu treinamento.
muita canja, irmão. Pensa num negócio, canja, vinha aquela cabeça da galinha. Eu vi gente vomitar na mesa assim, ó. E eu comia que uma delícia, irmão. Pouco bom. Eu passei, acho que 8 meses comendo só frango na Venezuela, irmão, porque carne era muito caro, carne vermelha. E até hoje eu como frango. Não tem nenhum problema. Tem gente que passa um tempo para comer uma coisa. Berinjela, eu comi 4 meses de berinjela. Eu gosto de berinjela. Tem gente que não suporta berinjela. Meu irmão, berinjela com ovo assim, um empanado é muito bom. Sim ou não, pessoal? Tem gente que fez cara de que é ruim. Não sabe o que é bom não, rapaz. Irmão, eu aprendi a comer de tudo na vida. O que eu evito é porque me faz mal, né? Por exemplo, negócio de leite não me oferece não, que eu não vou comer porque faz mal para mim. Só como se for a minha esposa que fizer e com muita luta. Negócio de fricassê, estrogonofe, meu irmão, um prato especial, amém. Mas não vou comer, me faz mal. Eu fico doente 3 dias, então eu evito, não é chatice. O sistema não processa, é a intolerância à lactose. E eu não tomo aquele remedinho que as pessoas andam, tem uns que andam com remedinho, né? Esses dias eu vi a Sandra dando o remedinho para Bela, né? Que é lactose para ela comer bolo. Nós estávamos na praia, aí tomou o remedinho para comer sorvete. Eu falei, meu Deus do céu, olha, e a alegria porque ela comeu sorvete, né? Eu falei, não, eu prefiro ficar sem. Né? Deixa a pílula para quê? Porque não é tão forte, né? É uma coisa que eu posso evitar. De boa. Quem está me entendendo? Não seja perfeccionista na sua casa. Em nenhum lugar, irmãos. Preze pela excelência, mas não seja perfeccionista, porque é pecado. E você pode infartar, porque você vai... Nesse mundo nós seremos sempre contrariados, irmãos. Sim ou não, pessoal? Nós vamos ser contrariados. E você tem que saber liberar perdão rápido, para não ficar uma pessoa ranzinza, amargurada. E pode envelhecer mais cedo, por causa que o coração está machucado. Coloque-se de pé no seu lugar. Diga assim, profeticamente, diga assim, eu vou transbordar amor. Glória a Jesus. Deus é fiel. Eu quero orar por você que está hoje precisando de um milagre no seu corpo físico. Em nome de Jesus. Você que tem necessidade física, alguma enfermidade, doença, vem aqui na frente. A gente vai orar por você. O óleo da unção está aqui. Theo, me ajuda aí, por favor. Tem alguém que precisa de oração assim? Vem cá na frente logo, que a gente vai estar ministrando em você. Em nome de Jesus. Nós temos 5 minutos para fazer isso aqui agora, tá? Glória a Deus. Deus é fiel. Canta o poderoso Deus aí, Uberã. E aí, Manel, como é que tá? Como é que você tá? Mas tu tem força nela? Tem força? É. Tu não tem força. Só para levantar. Glória a Deus, né? Tu crê que tu vai ter força restaurada hoje aqui? Amém? Glória a Jesus. Quem lembra que nós oramos por ele? Faz um tempo, né? Glória a Jesus. Vem para cá, Jéssica. Amém. Tem um homem de fé. O que você está assistindo, irmão? Amém. Theo, traz o óleo da unção aqui. Pode ungir a mão deles. Faz assim com a mão de vocês, ó. Assim, irmão Flávio, isso. Unge a mão deles, Theo. Abre a sua mão, você. O que você está assistindo, Letícia? Enxaqueca. Tu tá com enxaqueca agora? É? Quantas pessoas já foram curadas de enxaqueca aqui? Várias pessoas, né? O que é, minha irmã?
quer ser abençoada, veio na fé aqui, amém? Você pode levantar a mão para cá? Seu coração está limpo? Se não está, peça perdão para Deus, porque senão a tua oração nem vai subir esse telhado aqui. Pastor, é sério, se o teu coração estiver com mágoa, nem oferta sobe para o céu. Mas na oração, irmão, orar é bom demais, mas tem que estar com o coração limpo. Glória a Deus. Aliás, se você quer ver a salvação do teu marido, primeira coisa, limpa o teu coração em relação a ele. Primeira coisa, seja salvo. Que nem salvo tu é. Porque se tu não perdoa, tu não é perdoado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. Nosso Deus, Deus de milagres. Eu oro, Deus, pelos teus filhos aqui. Toca, Senhor, no físico. Toca, meu Deus, desfazendo toda a enfermidade, doença. Em nome de Jesus, eu declaro, Deus vivo, do alto da cabeça até a planta dos pés, restauração, cura, em nome do Senhor Jesus. Jesus, que tu venha abençoar tua filha, honra a fé e concede, ó Deus, milagres nessa noite. Eu te abençoo em nome de Jesus. Seja próspera, seja cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Toda enfermidade no sangue, toda enxaqueca agora desapareça. Quando eu tirar minhas mãos, eu arranco essa dor, todo mal-estar, toda doença, eu ordeno que saia em nome do Senhor Jesus. Deus, eu oro pela saúde do Manel, Pai. Eu repreendo toda a sequela do derrame, que volte a força do braço dele, que esse amortecimento cesse a partir de agora, em nome de Jesus, Pai. Que ele volte às suas atividades normais. Eu te abençoo em nome de Jesus. Jesus, toca no corpo da tua filha, toca no nervo ciático, toca na lombar, desfaça essa dor em nome de Jesus. Recebe o toque de Jeová Rafá no teu corpo aqui. Seja livre agora em nome de Jesus. Sim, Senhor, toda inflamação em nome de Jesus. Coloca a mão bem na coluna dela aí. Isso, bem aí. Em nome de Jesus. O fogo de Deus está te operando aqui. O fogo de Deus está dissipando agora toda doença, toda enfermidade. Eu repreendo em nome de Jesus toda seta maligna, toda palavra de maldição. Eu quebro agora em nome de Jesus. Seja livre. Recebe saúde na tua costa. Seja livre dessa dor para sempre. Eu repreendo toda palavra que foi proferida, toda palavra de maldição. Deus, eu abençoo a tua filha. Eu declaro que a coluna dela não adoeça e que ela jamais sinta dor. Eu repreendo toda a ordem maligna em nome de Jesus. Sai todo mal em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do Flávio. Seja com teu filho. Toda ansiedade que ele sente desapareça em nome de Jesus. Dores, mal-estar, toda fadiga, todo cansaço, sai agora em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo o sono desse homem, que a noite dele seja uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Abra o olho de vocês aqui. Letícia, olha para mim. Vê aí a enxaqueca. A dor que tu estava sentindo não sente mais. Amém. Balança a tua cabeça aí. Isso. Glória a Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Jéssica, vê aí onde doer. Faz o que tu não estava podendo fazer.
Tu não estava podendo fazer isso? E aí, o que tu sentiu? Não está doendo mais? Glória a Jesus. Então você chegou a fazer algum exame? Não vai ter mais nada, tá? Eu vi Jesus te curando. O diabo tinha lançado uma seta para te paralisar, para tu não orar, para tu não servir, mas Jesus, ele te cura aqui. Amém? Mas esse é o propósito, é para tu servir. Fica no lugar da bênção, amém? Deus abençoe, Flávio, Deus te abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Manel, Deus é contigo, tá? Eu creio na tua cura, irmão. Deus te abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, o fim de semana está intenso, mas Deus vai renovar nossas forças aqui e vamos ficar igual o leopardo. Amém? Existe uma unção, viu? A unção do leopardo. Então a gente vai estar aqui amanhã no meu aniversário. Todos estão convidados. Vai ser uma noite muito gloriosa aqui, amém? Às sexta-feira a gente vai dar uma folga. Sábado, 9 da manhã. Aí vai embora até Jesus dizer amém, tá? Vem pronto para... Vai ter a programação do almoço, mas se Deus quiser, irmão, a gente fica sem comida aqui, tá? A gente emenda aqui, porque eu estou com uma expectativa em Deus que vai ser algo glorioso aqui. Vai ser muito poder de Deus, amém? Quem quer ver mais da sua glória? Então vem para cá em nome de Jesus, amém? Levante a sua mão. Eu quero orar pela tua mente aqui, pela tua consciência. Eu creio que fortalezas já começaram a ser destruídas em nome de Jesus. Corações estão sendo restaurados, curados em nome de Jesus. Ei, filho, liberta o teu pai, libera perdão para o teu pai, libera perdão para tua mãe, libera perdão, sim, libera perdão, para você experimentar a graça de Deus, ainda mais, ainda mais. Deus, eu oro por todos que aqui estão nesse momento. Eu oro, Jesus, para que tu venha tocar nos corações, corações que foram feridos, machucados, corações, ó Deus, que foram adoentados por causa de ofensas, de rejeição, de abandonos. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo teus filhos. Eu declaro libertação em nome de Jesus. Que toda raiz de amargura seja agora desarraigada e haja liberdade em nome de Jesus. Deus, eu abençoo esta mãe, esse pai, esse filho, essa esposa, esse marido, Deus, em nome de Jesus. Eu declaro que sejam livres de toda mágoa, Senhor, de toda culpa, vergonha, medo, e sejam cheios da tua graça. Sim, Senhor, sejam cheios de ousadia, cheios de intrepidez, como a tua palavra diz. Que todos sejam cheios do poder de Deus, Pai, em nome de Jesus. Levante a sua mão, comece a louvar o Senhor. Há poder nos louvores. Deus, Ele manifesta libertação em meus louvores. Cante ao Senhor, louve ao Senhor. Pelos séculos dos séculos,